contar a história da vida da gente, não é? Contar a história como uma forma de atrair a atenção dos nossos filhos, sempre foi algo que eu sempre coloquei, não é, dentro do meu método do Papo Firme como uma boa estratégia para a gente chamar a atenção deles, para a gente ter não é nem chamar a atenção, mas ter a atenção deles. Então, trazer para vocês, né, essa história de hoje, eu acho que é uma história bem interessante, né? Essa história de que essa mãe, ela perdeu grandes oportunidades até que ela, né, se fortaleceu para poder conversar com a sua filha, de trocar com ela, né? De compartilhar algo dela que deu errado ou que ela deu errado. Não estava dentro das expectativas, né? Porque engravidar na adolescência não é uma questão de ser certo ou ser errado. Não é adequado, porque o período da adolescência é um período onde a gente está investindo, né, no nosso futuro, onde os nossos adolescentes precisam estudar, precisam fazer curso, precisam se socializar, precisam amadurecer o seu pensamento, o seu cérebro, o seu conhecimento. Ou seja, é um momento muito rico de aprendizagem. E se ele engravida nesse momento, muita coisa daquilo que eles poderiam viver e aprender acabam perdendo a oportunidade em função da gravidez na adolescência, ainda mais no mundo de hoje, onde se cobra muito estudo, não é? Onde a gente precisa estudar muito mais hoje para poder a gente concorrer aí na nossa vida profissional. Então, a gravidez na adolescência é algo que gera uma série de consequências, principalmente nesse sentido do seu projeto de vida. Então, quando a gente tem algo como esse, por exemplo, que fugiu às expectativas da família, fugiu às expectativas da garota, foi contra o pensamento do pai, da mãe, das pessoas que estão no seu entorno, o que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que lidar com isso? Esconder? Né? Não compartilhar isso? Não. Uma coisa que a gente precisa é exatamente o contrário. A gente precisa compartilhar, mas não compartilhar essa situação focando no problema, né? Ou seja, olhando o mal que foi, ou o desgaste que foi, ou a dificuldade que foi, mas sim usar essa sua situação para fazer com que o seu filho ou sua filha aprenda com você. Né? Então a gente diz assim, usar a situação não com foco no problema, mas na aprendizagem dos filhos, para fazer com que os filhos aprendam com a gente e com a nossa experiência. Então, o que já dá para ela aprender naquele momento sobre essa experiência que essa mãe teve. Então, se essa mãe é mãe agora de uma garota que tem 13 anos de idade, o que ela já pode trazer? Então, por exemplo, uma mãe que tem conhecimento sobre o que uma garota de 13 anos e principalmente que conhece a sua própria filha e que já sabe o que ela já sabe, né, a respeito de sexualidade, de reprodução, de gravidez, do seu projeto de vida, ela pode fazer uma série de questionamentos e ela pode trazer a sua história, não é, contando, por exemplo, o que ela disse, Lena, eu quando engravidei, eu não tinha a menor ideia do que era, nem o que era período fértil. Eu não tinha a menor noção de como se dava o sistema reprodutivo. Eu não tinha a menor noção nem que existia métodos contraceptivos. Eu era totalmente ingênua, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com a minha mãe e nem tinha na época que ela tinha essa idade, a mesma facilidade de adquirir informações que hoje os nossos adolescentes têm. Então, o que ela poderia fazer com essa história dela? É contar, né, essa história para sua filha. O quanto foi difícil para ela viver a sexualidade dela. Se essa menina está com 13 anos e querendo namorar,
né? Ela está saindo da puberdade e entrando na adolescência, ou seja, o parto já aconteceu, né? Como eu falo, o segundo parto já aconteceu. E se esse segundo parto já aconteceu, né? Ou seja, a sua filha está entrando na adolescência propriamente dita, né? Então o que vai acontecer? Ela já é capaz de entender uma série de questões. Como, por exemplo, a gente pode, nesse momento, perguntar para ela, não é? Filha, você sabe por que que uma mulher menstrua? Você sabe por que que um garoto ejacula? Não é? Ou se ela não sabe nem o que é menstruação, duvido muito, porque aos 13 anos já menstruaram, a grande maioria das meninas já menstruaram, aos 13 anos eles já sabem o que é sexo, aos 13 anos já estão sentindo, não é? O comichão das sensações eróticas. Então tem muita coisa que a gente imagina que os nossos filhos não sabem ainda, mas eles já sabem. Então essa é uma boa hora da gente perguntar o que é que ela já sabe a respeito dessa situação, e aí a gente vai complementando e contando para ela. Pois bem, filha, eu quando tinha a sua idade, eu não tinha a menor noção de como era que se engravidava, eu não tinha a menor noção do que era período fértil, eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem trocar, sabe? Isso me dava uma angústia, isso me dava, sabe, um sentimento de solidão mesmo, né? Então, colocar os seus sentimentos e o fato, os fatos que vocês estão vivendo nesse momento, né? E aí perguntar para ela, e você, filha, como é que você está se sentindo nesse momento? Você sente isso também? Não é? Você sabe o que é período fértil? Você sabe, não é, quais são os métodos contraceptivos? Como é que você se sente? Você quer namorar? Por que você quer namorar? Quem é o garoto? Conta desse seu medo. Eu tenho medo. Medo porque aconteceu isso comigo. E ao ter acontecido isso comigo, conta dos teus sentimentos. Não do julgamento que fizeram ou do que... Não. Do que de fato a gente sentiu diante daquela determinada situação, diante daquela determinada circunstância. É isso que vai fazer a gente, né, se conectar com os nossos filhos. E esse é o ponto. Ou seja, para o seu filho ou a sua filha querer conversar com você sobre sexualidade, ele tem que se conectar com você. Ele tem que sentir que você não é perfeita.